Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês o assunto de nanotecnologia computacional e nanocomputação e as pesquisas que nós realizamos no Laboratório de Nanotecnologia e Nanocomputação no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, o Laboratório Nanocomp. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é uma palestra, tá? Uma palestra até um tanto longa, então eu vou dividir em pedaços, tá? E esses pedaços vão estar disponíveis para vocês acessarem aí no YouTube, ok? Bom, então vamos lá. Então, como eu disse, o tema é nanotecnologia computacional e nanocomputação. O meu nome é Omar Paranaíba Vilela Neto, sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, né? Coordenador, criador e coordenador do laboratório Nanocomp. E o meu e-mail está aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. O e-mail vai estar aqui embaixo em toda a apresentação. Tá? Então, essa é a agenda da apresentação de hoje, da palestra de hoje. Eu vou começar com uma definição, né, de nanociência e nanotecnologia para aqueles que não estão familiarizados. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre nanociência e nanotecnologia, obviamente. Né? Depois eu faço uma pequena apresentação sobre o laboratório, né, o Nanocomp. E aí a gente vai dividir nos dois temas. Primeiro eu vou falar sobre nanotecnologia computacional e depois eu vou falar sobre nanocomputação. Então eu vou definir essas duas coisas e apresentar para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá começar pela definição. Bom, a primeira definição é o que é nano, né? O que significa esse termozinho nano, né? Então, nano é um prefixo que vem do grego antigo e significa anão. Tanto é que a gente às vezes chama, né, alguma coisa pequena de nanico, né? Isso já vem do nano, tá? Mas o nano, ele é usado também, esse prefixo nano, ele é usado como um indicador de uma unidade de medida, né? Ele é um bilionésimo de alguma coisa. O bilionésimo é o 10 a menos 9, né? Então, um nanômetro significa que é um bilionésimo do metro. Então, se eu dividir um metro em 1 bilhão de pedaços iguais, esse pedacinho pequenininho é um nanômetro, ok? Bom, então o nano para a gente representa uma dimensão, tá? Uma ordem de grandeza de alguma coisa. No nosso caso aqui, no caso da nanociência e da nanotecnologia, a gente está preocupado com a dimensão metro, né? Então a gente está com a dimensão de tamanho, ok? Bom, essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto muito, né? Que ela ilustra muito as escalas e o tamanho das coisas. Então a gente começa aqui em cima com 1 centímetro, tá? E a gente vai até o 0,1 nanômetros, que é o que a gente chama de 1 angstrom, que é o 10 a menos 10, tá? Então a gente tem uma escala aqui. E aqui ao lado a gente vê coisas da natureza que têm essas ordens de grandeza, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, uma formiga, ela tem aqui aproximadamente 5 milímetros, né? Meio centímetro. Bom, uma formiga é algo que a gente vê, a gente sente, né? A gente sente a picada da formiga e assim por diante, tá? Um fio de cabelo, ele tem ali aproximadamente entre 60 e 120 micra de diâmetro, né? Então é muito pequenininho. A gente pode pegar o fio de cabelo. Bom, eu não posso pegar o meu, né? Eu já tive e não tenho mais. Mas vocês que têm, ou o fio de cabelo de alguém que vocês possam ter caído, né? Obviamente não vai puxar o fio de cabelo de ninguém. Vocês vão pegar o fio de cabelo, obviamente a gente consegue ver o fio de cabelo, mas olhar ele pelo diâmetro já é muito difícil, né? Porque 60, 120 micra já é muito pequeno, tá? Bom, as células dos glóbulos vermelhos do sangue, né, que dá a tonalidade, né, vermelha ao nosso sangue, ela tem ali de 2 a 5 micra de tamanho, né, também é muito pequenininho. Só que isso aqui ainda é muito grande para o mundo nanométrico, né? Uma coisa até que a gente vê aqui interessante, ó, ele está colocando aqui as ondas, né? Então aqui, ó, a luz visível que a gente enxerga, ela está na faixa aqui dos 400 aos 700 nanômetros, o comprimento de onda, tá? Então, por isso que com a luz visível, com o microscópio óptico, a gente não consegue enxergar estruturas nanométricas, porque elas são muito menores do que o detector do nosso olho consegue em termos de luz, tá? Então, a interação da luz
com as coisas muito pequenas faz com que a gente não enxergue, tá bom? Bom, se a gente chega ali na molécula de ATP, que é uma molécula que gera energia no nosso corpo, aí sim ela já tem ali 10 nanômetros de diâmetro, né? O DNA, que é nosso, digamos, nosso código-fonte, que todos nós temos, né? Todos os seres vivos têm, ele tem ali de 2 a 12 nanômetros de diâmetro. Então é uma estrutura nanométrica, tá bom? Bom, mas aqui à esquerda a gente está vendo coisas da natureza. O que eu escondi aqui e vou mostrar para vocês agora é que aqui do lado direito a gente tem coisas feitas pelo ser humano, né? Mais ou menos nessa ordem de grandeza. Então, por exemplo, aqui à direita a gente tem, né, nos milímetros, poucos milímetros, a gente tem a cabeça de um alfinete. A gente consegue enxergar uma cabeça de um alfinete, a gente sente a cabeça de um alfinete, certo? Bom, na escala micrométrica, a gente pode construir estruturas muito legais que são usadas hoje muito para sensores, né, e para alguns pequenos atuadores também, que são os sistemas microeletromecânicos, né, são os MEMS. Então, que eles variam ali de 10 a 100 microns, né, de tamanho, mais ou menos do tamanho do diâmetro de um fio de cabelo, e a gente já consegue criar estruturas como se fossem engrenagens nessa ordem de grandeza. E a gente vai descendo, a gente vai vendo aqui estruturas inspiradas na natureza e assim por diante. E a gente chega nessa imagem aqui que é muito legal. Vocês estão vendo aqui alguns retângulos amarelos, né? Esses retângulos amarelos são ouro. A gente tem uma barrinha aqui embaixo que indica que isso aqui é um micron. Então, mais ou menos, essa barrinha aqui tem de largura mais ou menos um micron, tá? Então, é uma estrutura muito pequena. O que talvez vocês não observaram, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, se vocês pegarem dessa barrinha para essa, vocês vão observar que tem um fiozinho passando por aqui. Então esse fio é muito menor do que o micron, né? Também tem um passando daqui para cá, né? Então isso aqui são contatos de ouro que estão conectados pelo que nós chamamos de nanotubos de carbono, que é uma estrutura de carbono, como se eu tivesse uma folha de carbono enrolada formando um tubo, tá? Ela pode ter um átomo só de espessura ou alguns poucos átomos de espessura, tá? Esses nanotubos pode ter aqui, ó, aqui está falando que tem 1,3, né, 1,3 nanômetros de diâmetro. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo principalmente de como ele é enrolado e do número de camadas que ele tem. Mas é nessa ordem de grandeza dos nanômetros. E nós, como seres humanos, já conseguimos explorar isso aqui, né? O nanotubo, digamos que ele é um primo do grafeno, né? O grafeno está muito mais na moda ultimamente, a gente ouve muito falar dele. Eu não vou falar do grafeno agora, porque a gente vai falar dele um pouco mais lá na frente, tá? Essa estrutura aqui é uma imagem que eu gosto muito, né? Vocês estão vendo aqui nesse primeiro quadrante aqui, que tem um quarto de círculo e vários pontinhos, né, soltos aqui. Depois a gente tem meio círculo, um semicírculo, né? Depois a gente tem 3/4 de círculo e por fim a gente tem círculos completos. O que a gente está vendo aqui são cada pontinho desse é um átomo apenas. E o ser humano, com um equipamento criado, né, por nós seres humanos, somos capazes hoje de pegar átomo a átomo desse material e arrastar em cima dessa estrutura e montar esse desenho aqui, tá? Isso aqui é muito interessante, né? É chamado de um curral quântico, um coral quântico, né? E aqui a gente vê as ondas, né? As ondas eletrônicas, distribuição eletrônica, né? Os orbitais, como é que eles influenciam nessa microscopia para a gente poder enxergar uma microscopia diferente da microscopia convencional, tá? Bom, quem tiver interessado, procura um vídeo aí no YouTube feito pela pesquisadores da IBM que chama A Boy and His Atom. É o menor filme do mundo, né? Em vários sentidos, porque ele é o menor ator do mundo, que eles fizeram um bonequinho com átomos e aí foram mexendo na posição dos átomos e pegando as imagens e gravaram um filme. É muito interessante, tá? Para a gente ver como é que a gente chega na capacidade de manipulação. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Nanocomp, o laboratório Nanocomp. Bom, o laboratório Nanocomp teve as suas pesquisas iniciadas, né, tá aqui o logo do Nanocomp à direita, no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, em agosto de 2010, quando eu ingressei na UFMG. Então já são aí mais de 10 anos de atuação nessas pesquisas em nanotecnologia computacional e nanocomputação aqui na UFMG, tá? Mas ele foi criado, apesar de estar atuando desde 2010, né, a gente ficava
voando, né, ou alocado, né, em outros laboratórios, né, agradeço, por exemplo, o Laboratório LECOM, Laboratório de Engenharia de Computadores, onde eu fiquei por muito tempo, mas em 26 de junho de 2015, o Nanocomp foi oficialmente criado, tá? Regulamentado no departamento. Né? Por que dessa data? Por que demorou? Porque logo no final de 2015, nós mudamos para o prédio novo, onde hoje se localiza o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, né? Um anexo do Instituto de Ciências Exatas. Então, com a construção do prédio no final de 2015, logo em janeiro de 2016, nós instalamos, né? Então aqui estão as salas, né, do Nanocomp, né? Aqui é uma sala mais de reunião dos alunos que ficam trabalhando aqui nos computadores, e a gente também tem alguns equipamentos onde a gente consegue trabalhar. Tá? Então, de certa forma, o laboratório já trabalha há mais de 10 anos e oficialmente há mais de 5 anos. Tá? Bom, o que o laboratório faz? O laboratório trabalha com essa interação entre computação e nanotecnologia. Né? E a gente gosta de trabalhar nessa interação nos dois sentidos. Né? Por que disso? Porque são dois sentidos que trazem grandes desafios. Né? E o que isso significa? Significa que, obviamente, como a computação pode ser um meio para auxiliar várias áreas, como é hoje, né? A computação pode ser um meio muito importante para auxiliar na nanotecnologia e na nanociência. Então a gente trabalha muito com isso, e isso é o que nós chamamos de nanotecnologia computacional. Tá? Por outro lado, a nanotecnologia, né, a nanociência, também pode auxiliar numa nova computação no futuro, tá? Que é o que nós chamamos então de nanocomputação. Tá? Então, o que eu gosto mesmo é trabalhar no meio desses dois aqui, tá? Interagindo com os dois. Porque, de certa forma, um leva ao outro. Porque uma boa computação pode melhorar os dispositivos nanotecnológicos, que, porventura, pode melhorar as novas gerações de computadores e assim sucessivamente. Ok? Bom, então eu vou parar a primeira parte do vídeo aqui e agora eu vou para a segunda parte para falar sobre nanotecnologia computacional. Ok? Então aguardo você no próximo vídeo.